Olá, meu nome é Aldo Lucion, sou professor do Departamento de Fisiologia no Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula sobre córtex motor, eu gostaria de analisar a integração cortical sensorial motora. Objetivos dessa nossa aula: analisar que estruturas corticais e mecanismos estão envolvidos na relação entre o processamento sensorial no córtex cerebral e o planejamento e a execução de movimentos. E quais são os mecanismos envolvidos na relação audição-fala, que é um exemplo específico dessa relação sensorial motora. Essa figura aqui mostra o resumo, os principais pontos da nossa aula. Primeiro, que o fluxo de informação sensório-motora ocorre no córtex cerebral, ou seja, o que eu quero dizer aqui, que há uma relação entre os neurônios corticais sensoriais e os neurônios corticais motores. E essa relação se dá através de conexões em série e em paralelo dos neurônios corticais entre si nas várias funções que eles exercem. As estruturas corticais envolvidas na audição e na fala. Eu quero mostrar para vocês essas estruturas e analisar com um certo grau de profundidade os mecanismos corticais envolvidos na audição-fala. O quarto e último ponto, eu quero analisar a integração entre as relações, entre as estruturas corticais envolvidas com a informação sensorial da audição e a informação motora relacionada à fala. Então, vamos lá para a nossa aula. Processamento em série e em paralelo das informações no córtex cerebral. Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Esta figura aqui, esquematicamente, mostra áreas corticais envolvidas tanto com o controle motor, a área motora primária, no giro pré-central, as áreas pré-motoras, o córtex pré-motor, a área motora suplementar, e posteriormente ao giro central, nós temos o córtex sensorial somático primário, lá no giro pós-central, e aqui no córtex parietal nós também temos processamento de informações, especialmente visuais, como eu vou detalhar um pouco mais adiante. Quero destacar aqui o córtex motor primário, de onde partem os neurônios motores que irão fazer parte preponderantemente do feixe córtico espinhal, atuando sobre os neurônios motores da medula espinhal. A área motora suplementar e a área pré-motora são estruturas relacionadas ao planejamento dos movimentos, ou seja, são estruturas que interagem com a área motora primária. Elas também enviam axônios que irão fazer parte do feixe córtico espinhal, mas a ação delas é no sentido horizontal, atuando sobre o córtex motor primário. O que vem a ser relações córtico-corticais? Bom, nós temos, isso aqui é uma visão do córtex cerebral, com as suas 6 camadas lá do córtex cerebral, e aqui estão os neurônios piramidais. Esses neurônios piramidais, eles darão origem a axônios que se projetam lá para os neurônios motores da medula espinhal, ou também para neurônios no tronco encefálico, que por sua vez atuarão sobre neurônios motores da medula espinhal. Além disso, o que nós temos aqui no córtex cerebral, e é isso que eu queria destacar para vocês, são neurônios também piramidais, mas que eles fazem essas conexões horizontais, eles conectam os neurônios piramidais corticais entre si.
entre si, de tal forma que há essa rede de conexão entre os neurônios corticais, formando essas ligações córtico-corticais, né? Córtico-corticais. E é isso que essa figura aqui, de certa forma, mostra, assim, de forma esquemática, né? Essas flechas que estão assim, desenhadas aqui, elas representam aquelas ligações córtico-corticais, a relação entre os neurônios piramidais de várias partes do córtex cerebral. Então aqui nós vemos o córtex parietal, né, várias partes lá do córtex parietal, enviando projeções recíprocas aqui para as áreas pré-motoras, a área motora suplementar aqui do córtex cerebral. E também para áreas motoras primárias, como esta aqui. Então, há uma intensa conexão, via de regra recíproca, entre os neurônios corticais, promovendo a interação entre eles, possibilitando o diálogo entre esses neurônios corticais na execução de suas funções. E esta é uma função muito importante dos neurônios corticais, a integração sensório-motora, exemplificando com o processamento da informação visual. Eu quero conversar com vocês sobre a interação entre a informação visual, que é processada inicialmente aqui no lobo occipital, primariamente processada no lobo occipital. Depois essa informação pode tomar basicamente dois destinos, uma via dorsal até o lobo parietal e uma via ventral ao lobo temporal, com as suas funções específicas. O que eu quero destacar para vocês aqui agora é a relação entre as áreas motoras e pré-motoras do córtex cerebral em relação a essa informação sensorial visual. Quero dizer que o que nós estamos analisando aqui né? Essas vias aqui ocorrem, na maioria das vezes, no lobo parietal posterior direito, na maioria das pessoas, no lobo parietal posterior direito. E também quero destacar para vocês aqui o que eu menciono lá no início da aula a respeito das vias em série, ou seja, várias conexões nervosas em série entre diversas estruturas, e vias paralelas, né? Uma via aqui ventral e a outra via dorsal, além das aferências sensoriais que chegam aqui até o lobo occipital. Bom, voltando à nossa integração sensorial motora, existem neurônios, aqui neste caso no lobo parietal, que são neurônios relacionados ao processamento do objetivo do movimento, ou seja, qual é o destino que a pessoa quer dar àquele movimento que ela pretende realizar. Explico um pouco melhor. Aqui nós temos uma xícara e a pessoa, bem à esquerda aqui nós podemos ver, a pessoa pode utilizar vários movimentos para interagir com essa informação visual, ou seja, ela pode pegar a xícara assim só por esta borda de cima, ela pode, o que normalmente ocorre, pegar aqui pela alça da xícara, ou ela pode pegar a xícara inteira assim na mão, depende do objetivo que ela quer. Por exemplo, vai pegar inteira assim na mão, ela pode querer atirar a xícara em algum lugar. Então, são ideias diferentes de movimentos para uma mesma informação sensorial. E isso é esse destino
ou seja, a escolha do movimento se dá em função da utilidade desse movimento, do objetivo do movimento. E existem neurônios aqui no córtex parietal que processam esta via assim, para a qual processamento motor será dado, que processamento motor, melhor dizendo, será dado àquela informação visual. E essa estrutura se relaciona de forma recíproca com neurônios aqui no córtex pré-motor, que são áreas de planejamento dos movimentos, executando, portanto, a contração muscular adequada para aquele movimento que essa pessoa quer realizar. Por exemplo, se ela quer pegar só a borda da xícara, ela gosta de ela gosta de tomar cafezinho desta forma. Então, ela faz este movimento. Se ela quer pegar a alça, ela faz aquele movimento. E essa organização dos movimentos é feita por esses neurônios aqui no córtex pré-motor, que lançam essa informação para neurônios motores aqui no giro pré-central, né, que é a área motora primária, de onde partem aqueles neurônios córtico-espinhais que farão sinapse lá com os neurônios motores da medula espinhal para executar a contração muscular desejada. Um outro exemplo de integração sensório-motora é a integração audição-fala, o processamento neural da fala. Classicamente, existem duas áreas chaves na fala, na nossa capacidade de emitir sons que tenham algum sentido, um código sonoro. Em duas áreas clássicas, que é a área de Wernicke, que processa a informação sensorial da fala, e a área de Broca. A área de Broca é a área envolvida na contração dos músculos adequados para a execução daquela informação sensorial que tem origem, muitas vezes, na maioria das vezes, do córtex auditivo primário, ou seja, as informações auditivas, ou seja, a gente escuta alguém falar, essa informação é processada lá inicialmente pelo aparelho auditivo, sensorial auditivo, e depois aqui por essa região temporal do córtex cerebral. Essas informações são lançadas para esta área de entendimento das palavras, né, para entendimento das palavras, onde são formadas as sentenças, as frases, e dando um sentido, assim, uma palavra do lado, uma letra do lado da outra e uma palavra do lado da outra dão um sentido para aquele conteúdo que está sendo escutado pela pessoa, e escutar é inicialmente processado aqui por essa região acústica primária do córtex temporal. Esta informação, depois de ser processada aqui pela área de Wernicke, ela é enviada através, e isso envolve estruturas dos gânglios da base, enviada para a área de Broca, onde a coordenação motora é processada para fazer esses movimentos extremamente complexos que são a fala. A fala envolve uma série de movimentos muito complexos, ou seja, abrir e fechar a boca, movimentar a língua, contrair a caixa torácica, expulsar o ar numa certa quantidade, também numa certa intensidade, para dar origem a esses códigos, que são as palavras que nós lançamos no espaço e que outras pessoas escutam. Então, é um movimento extremamente complexo, por isso lesões dessas estruturas aqui corticais, elas em geral comprometem a fala e são de difícil recuperação. Quero dizer, falando nisso, que o que nós estamos enxergando aqui é o lado esquerdo do nosso cérebro. A fala,
A audição e a fala é processada especialmente pelo hemisfério esquerdo, ou seja, pelo lobo temporal do lado esquerdo do corpo. Essa área de Broca também aqui está do lado esquerdo, e daqui desta área de Broca são enviadas informações também para estruturas corticais motoras e pré-motoras, e é a partir do córtex motor primário que partem os neurônios os neurônios corticais que irão atuar sobre os neurônios motores responsáveis, né, são vários, responsáveis por todo o processo de emitir sons. Mais recentemente, essa ideia inicial da década de 60, dessas duas estruturas, a área de Wernicke e a área de Broca, foram adicionadas uma série de novas informações, entre elas essa grande estrutura aqui do lobo temporal e também outras estruturas que estão relacionadas com uma mediação da palavra. Significa, vamos dizer, um processamento de terceira ordem, um processamento que envolve uma habilidade cognitiva maior do que simplesmente escutar um som e emitir uma certa resposta motora de fala adequada. Por exemplo, o que eu quero dizer o teste consiste na pessoa receber uma palavra e interpretar essa palavra e falar uma sentença ou uma palavra associada àquela. Por exemplo, a pessoa ouve a palavra cérebro, ela pode dizer, por exemplo, sensação, memória. Ou seja, o fato dela dizer sensação ou memória envolve um conhecimento, ou seja, uma informação cognitiva que ela tem, que o cérebro está relacionado a funções como sensação e memória. Então, essas estruturas que estão relacionadas às áreas de Wernicke e também às áreas de Broca, elas estão comprometidas com vamos dizer, esse processamento mais profundo do estímulo sensorial da fala. E esta figura aqui, que isso aqui é uma leitura de uma tomografia de pósitrons, uma tomografia eletrônica, em que aqui nesta figura, as estruturas que estão em branco, que talvez vocês possam ver, por exemplo, essa é bem pequenininho aqui no centro, ou essa aqui um pouco maior, são as partes do córtex cerebral que são mais ativadas, as que estão no topo da ativação em resposta aos estímulos que são dados. As áreas vermelhas e também aqui amarelas, elas são bastante ativadas, mas as mais ativadas são essas pequenas aqui em branco. Então, os testes que foram feitos aqui, a pessoa enxerga uma palavra, por exemplo, ela lê uma palavra lá no celular ou no livro. Claro, a área visual aqui do lobo occipital é ativada porque ela está enxergando a palavra. Se a pessoa escuta a palavra, ou seja, usa a informação sensorial auditiva, esta região aqui da área de Wernicke, ali no lobo temporal, será a mais ativada, como era de se esperar. Se a pessoa fala, ou seja, se ela executa um comportamento de falar, a área de Broca, aqui nessa região mais anterior, será mais ativada, porque ela está executando movimentos bastante complexos que envolvem a fala. E se ela pensa nas palavras, por exemplo, naquele exemplo que eu dei anteriormente, em que envolve um processamento cognitivo mais amplo, em que a pessoa extrai informações do estímulo sensorial, auditivo, por exemplo, e
extrai um conceito daquela informação sensorial, ou seja, não há apenas uma repetição, mas há um processamento cognitivo mais profundo. Nesta situação, naturalmente, nós temos uma ativação de uma quantidade bem maior de estruturas corticais, que envolve aqui também a área de Wernicke, aqui no lobo temporal, outras estruturas do lobo parietal e especialmente aqui estruturas do córtex frontal, pré-frontal e também das estruturas pré-motoras, ou seja, há uma ativação bastante ampla de várias estruturas corticais no processamento, porque aqui não se trata apenas de ler ou escutar uma palavra e falar, mas sim de um processamento cognitivo mais amplo a respeito daquela informação sensorial. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.